E agora, nesse ponto, eu devolvo a apresentação para o Gabriel concluir. Bom, encaminhando já essa discussão para o seu fim, o Rancière vai chamar a atenção desse método do detalhe que faz parte da abordagem freudiana da análise, das análises estéticas dele. Para isso, entre os estudos estéticos do Freud, há um texto que o Rancière destaca, que, entre outros que ele trabalha dentro do inconsciente estético, esse aqui ele tem uma relevância, tem uma potência maior, eu vejo, para o livro como um todo. É o escrito de 1914, Moisés de Michelangelo, em que o Freud vai analisar a escultura Moisés, né, do Michelangelo, que a Rita já comentou um pouco a respeito. Bom, segundo o Rancière, o objeto desse estudo ele é de fato singular, pois o Freud aborda nele uma escultura com a qual ele, aqui citando o Rancière, estabelece uma adequação exemplar entre a atenção visual ao detalhe da obra e a prerrogativa psicanalítica dos detalhes insignificantes. Bom, eu separei aqui o primeiro parágrafo, né, do Moisés de Michelangelo, e o Freud inicia o texto da seguinte maneira, né? Aviso de antemão que não sou nenhum conhecedor de arte, e sim um leigo. Percebi com frequência que o conteúdo de uma obra de arte me atrai mais fortemente do que suas qualidades formais e técnicas, às quais, de fato, o artista atribui valor em primeira linha. Para muitos meios e efeitos da arte, me falta realmente um entendimento correto. Devo dizer isso para assegurar um julgamento indulgente de minha tentativa. Bom, embora ele revele interessar-se, né, pelo conteúdo de uma obra, eu acho que é válido a gente questionar o que ele está chamando de conteúdo aqui, né? Ele diz que se interessa mais pelo conteúdo que suas qualidades formais, né? Mas o que a gente vê acontecer mesmo é o interesse pelo conteúdo enquanto a manifestação inconsciente do autor. O interesse do Freud seria, portanto, por aquilo que o Rancière vai chamar de um fundo da obra, ou seja, pela intenção expressa ou não do artista e pelo conteúdo que vai se revelar por meio dessa intenção. Por isso, as acusações de biografização excessiva do Freud, né, da busca por encontrar na figura da personagem o rastro do autor, pode-se dizer, então, por isso, que o interesse do Freud ele não é um interesse formal. O Rancière ressalta aqui que, por conta disso, ele tende a um biografismo, né, nas suas análises, assim como uma indiferença velada à forma artística da obra. Ele vai complementar ainda que as críticas posteriores a Freud, possivelmente aqui fazendo referência, né, aos pós-estruturalistas, vão buscar nas gagueiras do texto literário, uma referência a Deleuze, mas que ele não coloca, na outra língua, dentro da língua, né, nesses lugares, eles vão procurar a verdadeira manifestação do inconsciente estético, não na intriga. Por fim, pode-se dizer ainda que o método da abordagem freudiana da arte gira em torno do detalhe. Isso eu acho que é o mais importante aqui. O Rancière ele explica que esse método ele corresponde à grande abordagem que vai tentar evidenciar esse inconsciente estético que está nas artes. Ele explica que o método do detalhe ele gira em torno do modelo do rastro que fala, no qual você lê a inscrição sedimentada de uma história maior. Ou seja, a partir da marca, do detalhe, do detalhe insignificante, do elemento supostamente, né, anódino, que o Freud ele constrói uma análise do todo. A interpretação freudiana se inscreve no sistema do paradigma indiciário, né, trazendo um pouco o Carlo Ginzburg, ao conceito do Carlo Ginzburg aqui, e que é um método heurístico, né, focado nos elementos periféricos da obra de arte, né, é um procedimento mental, né, focado na conexão desses detalhes a fim de construir o que seria a totalidade da obra. O Freud, então, ele parte do detalhe insignificante a fim de tentar ordenar uma suposta entropia que teria na obra de arte, um caos ali. Ele quer dar uma ordem para isso, um caminho possível. Então, é possível, ainda por meio do método detalhe, da abordagem freudiana, reconstruir não só o produto acabado, a narrativa, não sei, a escultura, mas também o seu processo. O produto carrega o processo. E ele carrega, né, o produto, ao carregar o processo, ele carrega essa marca desse inconsciente estético que está sempre se fazendo, né? E sempre sendo atualizado de acordo com os regimes estéticos de cada época, né? Bom, algumas considerações aqui sobre a obra do Rancière. O que o Freud demanda da arte, nas suas análises, é dar contornos ao que a Rita já pontuou, né, a essa racionalidade profunda da fantasia,
que expõe, né, por sua vez, esse inconsciente estético das artes. Essa racionalidade ela vai se esconder, nas palavras do Rancière, sob uma entropia nihilista inerente à configuração estética da arte. Desse modo, né, as análises freudianas elas são uma recusa dessa mesma entropia nihilista. Por meio de uma hermenêutica elucidativa da arte, o Freud ele insiste nessa busca pelos sentidos nos gestos, como eu já disse, insignificantes. Toda a formulação freudiana ela só se fez possível porque onde se imaginava haver um vazio, isto é, na fronteira, né, entre a ciência médica positivista e aquele acervo lendário de crenças, que ele vai discutir muito dentro da interpretação dos sonhos, ela só foi possível porque havia um testemunho do estético nessa fronteira, entre esse logos e esse patos. Foi daí que ele conseguiu extrair as condições, né, para poder elaborar o seu inconsciente clínico, o inconsciente freudiano, né, como a gente entende, né, atualmente. Então, a arte, por Freud, ela não é vista só como um material para a construção do inconsciente clínico, né, enquanto doença, né, enquanto sintoma. Ela é vista, né, como um testemunho desse inconsciente. Eu acho que isso é a contribuição, talvez, uma das mais relevantes, assim, né, para esse inconsciente estético, né, enxergar, né, essas análises estéticas do Freud não como materiais que ele usa para construir, né, as psicopatologias, né, para estabelecer etiologias sexuais, né, das personagens, mas como testemunhos dos inconscientes dos artistas que ele trabalha. Bem, segundo Rancière, uma grande contribuição do Freud para a estética, né, foi trazer de volta a poesia e a filosofia para o centro do que seria uma racionalidade científica, justamente por essa abordagem específica sobre a arte. O Rancière ele chama atenção para o fato de que o método de análise freudiano da arte ele não é motivado pelo desejo de desmistificar as sublimidades de poesia e da arte, ou como a Rita colocou, de mostrar as bobagens, assim, os xistes, assim, exclusivamente dos autores. Ele não quer mostrar esse segredinho do autor, ele quer fazer essa etiologia da sexualidade que eu mencionei. Finalizando, eu acredito que a principal conclusão, né, do Rancière com esse livro é a da permutabilidade, né, do inconsciente estético com esse inconsciente clínico, né? Você percebe que as fronteiras aí são muito rarefeitas, né? Você não tem uma distinção muito clara mais do que é o sintoma e do que é arte, né, para dentro dessa visão dos estudos estéticos do Freud. O Rancière pensa no inconsciente estético, ele pensa um inconsciente estético que se manifesta tanto por meio da palavra escrita, quanto por meio do trabalho de decifração que o autor, que o escritor, o artista vai fazer ao entrar em contato com o mundo. No entanto, assim como o artista, que é para Rancière, né, um arqueólogo que vai transitar por esses labirintos do eu, né, como ele escreve de uma forma muito bonita no livro, o Freud também transita por esse labirinto. Ele vai oferecendo vários fios de Ariadne, né, que vão levando não exatamente a uma saída, mas a outros possíveis labirintos. O Freud ele busca, nas palavras do Rancière, ordenar a maneira como a arte e o pensamento da arte jogam com as relações do saber e do não saber, do sentido e do sem sentido, do logos e do pathos, do real e do fantástico. Do ponto de vista do Rancière, essas são não apenas as principais intervenções do Freud na elaboração desse inconsciente estético, no sentido de pensar esse inconsciente, de elaborar ele no sentido de pensar criticamente o que seria, mesmo sem nomear ainda, mas talvez um dos pontos mais revolucionários da própria psicanálise. É isso, muito obrigado. Aqui estão algumas das referências que a gente usou para além do inconsciente estético do Rancière. O centro, então, da leitura da obra, que é o que é esse pensamento estético, né? Na relação poesia e arte. E como que se manifesta esse inconsciente? Na representação, né? A meu ver, eu colocaria assim, para abrirmos as questões, discute-se sinteticamente a questão da representação, né? A representação frente à ciência. Quer dizer, qual é a medida da sua validade científica, né? E
nesse tratamento, como se manifesta esse processo inconsciente freudiano. Aí que está o nicho das nossas questões, né? Claro que a gente tem que ter bem nítida a posição freudiana, que Gabriel e Rita expuseram, né? Entre o logos, entre o patos, né? Que exatamente esse diálogo da palavra que não diz para a palavra que diz. E, ao mesmo tempo, em contraposição ao que é o pensamento aí o que não é pensamento. Para mim, há um problema grande, assim, para eu mesma entender, né? Como avaliar essa colocação da relação pensamento e não pensamento. Esse, para mim, é um problema a se discutir, né? E é o que eu coloco pessoalmente como centro de questão. E deixo, assim, aberta o entorno dessa problemática, né? Professora, eu posso complementar? Porque eu estava aqui pensando justamente sobre isso. Agradecer, né, primeiro ao Gabriel e à Rita. É um texto difícil, né, gente? Com uns conceitos difíceis, entra na psicanálise, que não é propriamente a nossa área, retomando o Édipo, e às vezes ele retoma, como acho que quase todas as obras que nós lemos até agora, ele traz algumas referências para o texto, mas dá como se essas referências todas fossem muito conhecidas, né? E parte ali sem explicar nada, né? Então, assim, é denso, é difícil, né? De, às vezes, a gente fazer algumas conexões. E essa questão, né, que a professora agora coloca, e que eu estou aqui, já coloquei no meu caderno, que essa ideia da relação do pensamento e não pensamento é o que me pega. Assim, também a minha. É o que me pega. Assim, é uma coisa que... Assim, a questão da palavra muda, da palavra escrita, isso para mim ficou até claro, porque quando a gente já lá retoma, né, a obra do Platão, que ele traz essa questão em Fedro, né, da palavra escrita, da palavra muda, da palavra oral, isso fica um pouco mais claro. Para mim está um pouco mais claro, mas quando ele toca nessa questão de ideia de relação do pensamento no pensamento, eu confesso que eu não consigo criar uma imagem, não consigo criar uma referência. Eu vou trazer aqui 2 trechinhos, a partir deles, em que isso parece, né? Deixa eu ver se é aqui, peraí, eu acho que é. Inclusive, esse trechinho que eu trago, a Rita passou por ele, que é na página 13, a minha edição deve ser aqui, a maioria está com ela, né? É a página 13 em que ela fala, né? Ele fala, Rancière, é só a partir daí que, sob o nome de estética, se opera uma identificação entre o pensamento da arte, ou seja, o pensamento efetuado pelas obras de arte, e certa noção de conhecimento confuso. Uma ideia nova e paradoxal, já que, ao fazer da arte o território de um pensamento presente fora de si mesmo, idêntico ao não pensamento, ele reúne os contraditórios. Esse é um ponto. E um outro momento aqui da obra que ele traz essa questão do não pensamento outra vez, ele traz em outros momentos, mas aqui foi o que eu, ao longo da apresentação, fui assinalando, né? Na página 44, já no outro texto, de um consciente ao outro, ele coloca já mais ao fim da página, assim, ele está falando sobre a ciência positiva e a crença popular, que foi o que o Gabriel acabou de colocar, né, nas considerações finais, que entre a ciência positiva e a crença popular há um espaço, e aqui eu vou citar o Rancière. Tal espaço é o domínio desse inconsciente estético que redefiniu as coisas da arte como modos específicos de união entre o pensamento que pensa e o pensamento que não pensa. Ele é ocupado pela literatura da viagem, pelas profundezas da explicação dos signos mudos
e da transcrição das palavras mudas. Então, eu pediria a algum nobre colega, sejam os que expuseram ou aos demais, que expliquem mais para nós, né? Que tente esmiuçar um pouco mais sobre essa relação do pensamento e do pensamento que não pensa, do não pensamento. Então, eu queria falar alguma coisa, porque eu tive que tentar conciliar essas ideias em mim mesmo. Pois é. Para poder minimamente chegar aqui hoje, nessa apresentação, ainda que confusa, eu acho que, como todos estamos com relação a esses conceitos, né? Eu fiz esse exercício de pensar e não pensar, mas assim, uma das formas que eu conciliei um pouco esse movimento de pensamento e não pensamento foi o seguinte: como Rancière, ele diz que a estética para de ser uma ciência para ser um pensamento. Eu entendo que ele, quando coloca o pensamento e o não pensamento é a própria arte, e o pensamento é a estética, que é o pensamento sobre a arte. Essa foi uma interpretação minha que eu tentei conciliar, indo e voltando, claro. Aí eu estou vendo o professor Helder fazer assim com a cabeça, já estou muito feliz e gostaria... Já dá um alívio. Estamos no caminho, é isso, né? Eu gostaria de ouvi-lo para saber se essa minha interpretação é um pensamento ou é um não pensamento, afinal. Não, brincando, mas se é um dos caminhos possíveis. Professor Helder, posso... Tá, já que eu fui mencionado aqui, eu acho que a Rita está por um caminho correto, assim, se a gente for parar para pensar o que ele está tentando explicar antes de entrar no Freud, né? Que ou seja, o que a palavra estética designava antes disso, né? É uma ciência da arte, né? A gente tem que parar para pensar que no século XIX, ciência tem um peso enorme na sociedade, não à toa, né? Ela é a lógica da racionalidade, né? Que explica as coisas do mundo, né? Em contraposição exatamente à fantasia. A gente não precisa voltar lá no idealismo alemão, né? O início do romantismo, para ver todas essas ideias lá no Schelling, né? No Schiller, enfim. Eu acho que faz todo sentido, porque ele estava tentando explicar exatamente a parte do Kant e do Baumgarten, que, aliás, o Gabriel explicitou, e a Rita também maravilhosamente bem. Eu acho que a revolução estética, o que ela provoca, ela é sair de um regime de exterioridade sobre a arte para desentranhar na própria arte, ou seja, o pensamento dela. E aí é claro que essa palavra pensamento não pensante também já vem de outros textos, né? Como vocês viram lá no Espectador Emancipado, ele vai falar sobre a imagem pensante, né? Que eu acho que também tem uma outra coisa que a Priscila tocou na leitura que ela faz, de alguns fragmentos, que a gente também tem que associar isso à ideia do que ele está chamando de regime representativo, que, aliás, eu leio esse texto não é fácil, eu já li umas 3 vezes, e assim, eu adorei o Gabriel indo pelos caminhos que ele seguiu, e eu chego à conclusão do seguinte: ele na verdade, ele está chegando e falando, olha, o Freud fez tudo isso, mas o Freud caiu no regime representativo de novo. Não sei se vocês têm essa sensação. No final, ele chega a isso, porque o Freud, afinal de contas, ele vai utilizar o inconsciente para criar uma narrativa, e essa narrativa ele vai querer, acho que algum de vocês colocou lá no slide, dar um sentido. Isso ele volta para as normas, né? E aí é a frustração. Eu leio dessa maneira, mas eu acho que é por aí. Depois eu falo mais, que eu estou falando bastante nesses seminários aí, gente. Essa questão da representação do Freud cair de volta nisso é algo que muitos críticos dele sempre abordam, né? Que é a questão de que o Freud, na interpretação dele dos mitos, ele acaba criando outros mitos. Então, né, quando se coloca, né, que aquele seria o resgate do Édipo, a gente nunca vai saber exatamente. Ele está construindo aquele Édipo a partir de todo o círculo hermenêutico no qual ele está inserido, né? Então, não tem como ele fugir disso. Sobre essa questão do pensamento, me trouxe um pouco da questão da potência do Agamben. Eu acho que, quando fala de não pensamento, eu penso que é aquilo que está... Como que eu posso dizer? Tá em potência. Não é uma coisa nem outra, sabe?
E que ele, assim, ele, como analista, ele vai lá e vai colocar, vai dar um pensamento para aquilo, né? E essa é a relação, mais ou menos. Eu não sei se eu pensei certo, assim, porque de fato, é um conceito que acaba... É complexo, né? Assim, é difícil, né? De você pegar a linha, né? Da onde que ele está indo, né? E eu acho que, assim, essa coisa do não pensamento, essa relação vai se revelar nesse método do detalhe do Freud, que é justamente esse foco que ele dá, né, nos detalhes insignificantes. Tudo bem que ele acaba significando as coisas demais, às vezes uma caixa de fósforos é só uma caixa de fósforos, não é necessariamente algo muito além disso. Mas, assim, no fim das contas, eu acho que o Rancière, ele queria dizer, ele disse de uma forma muito bonita que o Freud, como psicanalista, ele é um grande crítico literário. Eu acho que é isso. Eu tenho críticas, assim, à psicanálise freudiana, eu acho que é algo... Teve suas contribuições, né, de fato, né, mas é algo que precisa ser criticado mesmo, precisa ser repensado, sabe? Só para aproveitar esse gancho, não é à toa que dentro da psicanálise, assim, também muito de maneira sorrateira, uma das críticas que se faz a ele é a partir da obra do Lacan, né? Ou seja, que é exatamente uma leitura disruptiva daquilo que ele tentou fechar, né? O Freud tentava fechar, né, na criação da narrativa dele, e o Lacan abre, né, com o sentido triangular, né, enfim, é só mais um componente aí, porque esse debate é antigo, né, não Sim, é de eu agora. acho que, inclusive no seminário 7, né, que é a ética da arte, eu posso estar errado, né, mas ele vai tratar isso daí, né? Então a arte é um negócio que acaba sempre voltando. E por mais que tentem dizer que não, eu acho que assim, todo esse inconsciente freudiano, ele depende muito desse inconsciente estético, né? Ele depende muito dos conceitos, muito dessas personagens, né, que ele vai analisar, né? Por exemplo, no caso da Gradiva, que é uma fantasia pompeiana, ele vai analisar, né, toda a relação eu não lembro agora o nome dele, mas é um personagem lá que ele é um arqueólogo e aí ele se apaixona por uma estátua, né? E aí, tipo, ele volta nessa estátua num sonho. E aí o Freud vai usar tudo isso para explicar o conceito de repressão e de... Qual que é o outro nome? Quando você passa de uma coisa para outra, eu não vou lembrar agora. De transferência. E, assim, como não depende, né? Eu acho que muito desse inconsciente, né, como sintoma, né, que seria o inconsciente clínico, ele foi construído em cima desse inconsciente estético, né? Ele mascara um pouco, né? Ele vai... é aquilo, né, que a Rita falou, né, de dar a palavra como doença, né? Tudo é patologizado, sabe? Tudo se torna um sintoma, sabe? Esse eu acho que é um mal da psicanálise, né? E que mais para frente, com o Deleuze e o Guattari, eles vão repensar, né, na esquizoanálise, né, uma forma diferente, né? Você vê todos esses problemas, assim. Mas é um texto difícil. Eu achei, de todos os textos que a gente leu até aqui, eu achei esse daqui o mais complexo de todos. Na verdade, até para entender que ele faz essa, ao mesmo tempo reconhecendo a contribuição, ele faz essa crítica, ou seja, até chegar nisso que Freud foi revolucionário, ao mesmo tempo houve um retrocesso, até para isso a gente tinha que voltar, né? Porque muitas vezes ele dá alguns pensamentos aqui, parece que chegou à conclusão de que está criticando, mas daí ele ressalta vamos dizer, ressalta a importância. Então a gente é difícil, mas é muito interessante, realmente. A Zezé falou comigo que isso é um problema dos franceses, que eles dão muitas voltas, assim, até chegar no ponto central do que eles querem dizer. Às vezes as voltas são tantas que você perde o centro, né? E fica nas catálises, como o Barthes chama, né? Mas o que eu recoloco, né, nessas ilações que vocês estão apontando, e que eu acho importante dentro do discurso do narrador, né, é até onde a representação para Freud não cai novamente no mito e depois fica no mito querendo encontrar esse desvendamento, né? Agamben fala isso. Eu estudo a infância como potência, já falei várias vezes.
potência de sim e do não, né? Aristóteles. Então, veja nessa potência o pensamento e o não pensamento. Na questão, volto a dizer, do pensamento e do não pensamento, do dito e do não dito, né? E do visível, que é discutido no texto, tematizado em Édipo, no furar dos olhos, né? Onde é que está essa verdade do dizer e do não dizer, né? A representação é um efeito dessa visão, né? Volto, a realidade não existe. O que existe é a imagem do real, visível, audível, né? Nomeada, simbolizada, além da mímese. É sair da mímese para encontrar a arte. Se não sair da mímese, a percepção, aí vem uma palavra nova, a percepção não é trazida para a arte. Porque a arte é essa expressão que busca a imagem. É só isso, mais nada. Ela quer ser uma forma de vida, né? Como imagem. Isso é arte que eu tenho aqui estudado, né? Em todas as dimensões também. Mas esse é o comando do visível. Agora, voltando para Freud. Será que ele também não tem interesse em voltar aos mitos? Gabriel, eu vejo muito nítido essa conversão, né, do patos em mito. Né? Eu estou perguntando, porque eu não estou no mundo da psicanálise. Né? E volto só a afirmar, se não houver essa transformação do pensamento em significantes, ou seja, a linguagem do encantamento, que é a infância da linguagem, né? Não ocorre essa experiência de linguagem que o Agamben defende. Essa experiência que vai ser a encaminhadora da representação. É na linguagem, nessa experiência de conversão, que existirá a representação ou presentação, né? Aí eu estou só colocando meu pensamento, né? Para nós entendermos a pergunta veio. O que é que interessa ler Freud, né? Nessa sua concepção para nós com uma eficácia, né? Uma eficácia da palavra universal, né? E a realidade, ela busca essa universalidade. Ela é significante dessa realidade que Freud analisa. Então, é uma... E outro, eu diria, como nós estamos no contemporâneo, né? É dito por Deleuze também, lendo Agamben junto, que essa busca do significante hoje não é mais decifrada. Não há mais essa condição. É a potência que decide, sim e não, ao mesmo tempo. Não há mais deciframento, é, não é. Né? Saímos da binaridade para as intersemioses, né?
É a leitura do desvelamento, né? Dita por Deleuze. Aí a pergunta, que eficácia é esta que Freud quer nos expor, nos explicar, né? Claro que ela é um encaminhamento de um pensamento, né, não mimético, que é decifrado nas análises, né? Mas como coisas da arte, coisas do pensamento. Nós queremos encontrar essa equação, né? E os limites. O que vocês acham? Eu acho que o Édipo é um significante ao mesmo tempo que ajuda a esclarecer, sim, o drama, né, da visibilidade, o que ela traz e o que é que ela limita, né, quando não existe. Né? A meu ver, é quando não existe que ela é arte. Né? E ganha a sua representabilidade. Né? Mas é uma representabilidade significante, perceptiva, como chama Peirce, né? Emoções, né? Sensações, afecções, sinestesias, né? Para ser arte. Agora, aí está o não pensamento. Esse, para mim, é o não pensamento. Né? Agora, para desmitificar, temos que quebrar esse sentido, né? Essa polissemia, para encontrar uma representatividade. E é o que a arte busca, por sua materialidade, né? Objetual, né? De objeto. Mas nós ainda, na questão do discurso, temos o problema da ação. A ação também é preciso ser pensada, né? Na questão do próprio Édipo, né? A ação também favorece, contribui para essa representatividade. Eu sempre volto, quando trabalho com uma personagem, eu sempre encarno na personagem esse não pensamento, além do pensamento. Lá está, ambos estão em jogo, né? Ambos estão em jogo, pensamento e não pensamento, no drama de Édipo. E é uma arte, a arte de narrar, né? A arte de dizer e de não dizer. É onde a personagem, para completar meu pensamento, é onde a personagem assume o seu papel, né? De desvendar, de levar na ficção esse desvendamento para a leitura, né? Para o leitor. É a personagem que faz esse papel. O narrador meramente troca o seu eu por esses novos eus personagens, né? Eu estava pensando aqui, quando você mencionou a questão da enunciação e do enunciado, o Freud, eu acho que ele faz uma leitura dentro do que o Rancière apresenta, muito mais voltada para o enunciado do que para a própria enunciação, né? Ele vai colocar mais para frente que ele não lida tanto com essas gagueiras do autor, né? Com essa minoração da língua, né? E eu não sei, a impressão que eu fico às vezes desse pensamento e não pensamento, é a ideia de um pensamento que vai chegar e vai se impor, sabe, diante do que não foi pensado, né? Porque quem é ele para dizer o que ainda não foi pensado, né? E assim, aí eu vejo nesse sentido, né, de que isso só reflete um pouco como a psicanálise ela pode ser um pouco ter um sistema meio ditatorial, de
ditar suas interpretações, de ditar os seus mitos, assim. E que eu acho que é algo que, assim, mesmo com Lacan mais para frente, eu não sou um grande conhecedor da psicanálise, eu leio, assim, bem por cima. Ele vai fazer isso, esse trabalho na linguagem, né? Mas também é algo que fica um pouco reduzido a essas estruturas um pouco arborescentes demais, né? Essas estruturas, eu falo, essas estruturas que são essas imagens, assim, super. Acabam ficando uma coisa repetitiva, né? E eu fiquei com isso, dessa relação do não pensamento com o pensamento, né? O, o que que ele para dizer exatamente o que que é esse não pensamento, né? Porque a impressão que eu tenho é essa, de que o pensamento é algo que ele vai ditar, assim, é algo que é a interpretação que ele vai dar. Por exemplo, a própria interpretação do Édipo. É algo que é uma leitura muito pessoal dele, assim, a gente toma hoje como uma realidade porque é algo que foi se cristalizando ao longo dos anos, né? E porque a psicanálise se tornou uma entidade intocável, né? Algo que a gente não pode questionar, né? E, assim, eu vejo que essa interpretação que ele dá ao Édipo é algo que é algo dele, né? E o Rancière fala isso aqui também, né? Que os regimes estéticos eles vão oferecendo novas interpretações para os mitos. Então eu acho que tudo na verdade, é um grande não pensamento, assim. Tudo eu acho que não tem, é um grande não pensado. Eu não sei se eu estou viajando aqui um pouco também, mas foi uma coisa que continuando sua fala, tudo, entre aspas, né? Tudo pode ser pensamento e que eu traduziria em discurso. Sim. O discurso. Se eu penso em infância, voltando ao meu enfoque, como vazio, né, no lugar dialético, né, que é o antes da palavra, pensamento seria a fala tornando-se discurso. Né? O não dito tornando-se dizível e pensável. E aí sujeito a uma outra lógica. Aí entra a Rita, com a questão do lógico, do racional, né, Rita? Como que você veria essa passagem? Né? É uma dialética. Sem essa dialética, Gabriel, acho que a gente não vai conseguir entender, né, os dois polos. Pensamento e não pensamento. Agora, Zezé, pode falar, à vontade. Zezé, será que a gente poderia, tá, dizer que o não pensamento estaria na relação do já dito, tá? E retomando aquela ideia que você colocou de potência, então, o pensamento é o poder ser, tá? Porque aí eu estava lendo esse trechinho que ele diz na 45, que ele fala o seguinte, né? Olha, o domínio do pensamento que não pensa, tá? Então, ou seja, esse não pensamento é um território já ocupado, tá? Então, ou seja, do já dito, das coisas conhecidas, onde o inconsciente entra em concorrência e em conflito com o outro. Ou seja, então, nessa relação entre o já dito e o já conhecido, daí a ideia de um não pensamento. Tá? E o pensamento seria a potência, ou seja, aquilo que é possível, né? E isso pensando assim, isso assim, relacionando de uma forma bem simples, porque eu acho que esse livro do Rancière é muito complicado, tá? Então, assim, procurei, dentro do que você estava colocando, trazer de uma forma mais simples para a gente relacionar e com o que você estava dizendo, entre o dizer e o não dizer, tá? O dito, tá? E aquilo que ficou por dizer. O que ficou por dizer poderia ser nessa relação do desvendar, né? Quando você colocou o exemplo da personagem, né? Ou seja, a personagem, tá? Ela que vai estar, né, mobilizando ali o próprio enredo, tá? Então, ela como possibilidade, tá? E isso também estaria, né? O pensamento estaria na enunciação, a partir do momento que ela pode, né? A gente pode buscar, tá? Várias possibilidades ali de construção, de criação. Tá?
E nessa relação, o não pensamento é o já dito, ou seja, é esse território do conhecido. E aí, olha, só você, Rita e Gabriel, que leram para poder ver. Eu até queria chamar a atenção, só que a Gabriela acho que queria falar algo, ela estava com a mão levantada, né? Eu vou, já que me chamaram aqui, só vou falar de novo, repetir um pouco o que eu entendi, que eu entendo essa questão do pensamento como não pensamento, já que ele diz que a estética deixou de ser uma ciência para ser um pensamento, eu entendo que o pensamento é essa própria estética em si, o não pensamento é a arte, principalmente porque ele diz que há um não pensamento no pensamento, né? Então eu fiz também, claro, além dessa questão do Agamben, do não pensamento ser aquilo que da potência, em ambos os casos da potência, com relação ao que a Beth falou, a gente não pode esquecer que ele diz sobre essas duas instâncias, daquela palavra que necessita ser interpretada e do solilóquio, que é a palavra que não diz nada a ninguém a não ser a própria palavra, e que não requer e não demanda a interpretação, né? Então, ele fala dessas duas, vamos dizer, dessas duas formas, dessas duas potências. Mas eu queria ouvir a Gabriela também, já jogando. Gabriela? Obrigada. Boa tarde. Aqui em Portugal já é boa noite, mas boa tarde. Eu queria colocar mais uma pergunta do que propriamente um comentário, porque naquilo que falam, quando falam sobre pensamento e não pensamento, e ao relacionar aquilo que a Rita falou, da questão do pensamento como uma racionalização, e quando a professora Beth citou o Rancière a respeito do conhecimento em conflito com o outro, não é? O domínio do pensamento como algo já existente. Isso em relação ao pensamento sobre a ciência, que é uma questão que está, não é, latente no Rancière, me remete, não sei se faz sentido, pode não fazer nenhum sentido, e aí entra a minha pergunta. Isso me remeteu a Kant, a estética transcendental, porque se na crítica da razão pura existe a questão existe o conhecimento, e o conhecimento dos objetos precisa de passar pela intuição, e a intuição é um pressuposto para a existência do conhecimento e para a formação do próprio conhecimento das coisas, essa intuição pode ser, penso eu, percebida de alguma forma como um não pensamento. Ela já existe, seja como intuição interna, seja como intuição externa, ela existe, não pode ser nomeada como algo já racionalizado, porque não é, mas é um pressuposto para que se possa criar o conhecimento e a partir daí racionalizar. Não sei se faz sentido. Posso falar um pouquinho de novo? Para mim faz todo sentido, porque a ideia inicial, para mim, do pensamento e não pensamento, era justamente aí a contribuição de Freud, a ideia do inconsciente, né? A ideia do não pensamento seria a ideia do consciente. Tanto que ele, comparando na questão do sonho, ele fala, existem duas esferas psíquicas, né? A do consciente e a do inconsciente, e uma censura da passagem de um para o outro. Então, existe o pensamento e o não pensamento, que é aquele que precisa daquele para ser revelado, né? Então, a gente teria também, nessa questão de pensamento e não pensamento, a grande contribuição da psicanálise, que foi a ideia do inconsciente. Ao mesmo tempo, como a professora Zezé ressalta, de suma importância está a crítica do Rancière a essa interpretação de Freud, que volta à mitologia da questão de representação, e que o próprio Rancière diz, isso já estava renegado pela Revolução Estética. Então, sim, eu acho que existem duas interpretações para poder conciliar o pensamento e o não pensamento. Uma é essa que a Gabriela falou, e que eu entendo até que é toda a tentativa de conciliação da contribuição de Freud, que é a ideia do pensamento, do consciente e do inconsciente, do pensamento e do não pensamento. E a outra que e aí talvez um pouco mais uma viagem da minha parte ou não, uma elaboração, é que quando ele fala que a própria estética tornou-se um pensamento,
e que há um não pensamento dentro do pensamento, é que eu entendo que a arte como patos, né, a sabedoria do sofrer, da própria experiência, está contida no pensamento da arte. Eu acho que esse último diálogo aí de vocês faz todo sentido e me fez lembrar aqui um componente que esteve desde o início, que está desde o início nos seminários, nas leituras que a gente tem feito, mas que nesse livro aparece pouco nomeado, que é a relação entre estética e política. E aí eu acho que faz todo sentido se a gente está parando para pensar num domínio sobre a palavra, né, sobretudo no domínio da palavra do outro, e ele está elegendo o Freud, não por acaso, como também um médico. Um médico partindo de uma ciência, né, uma ciência inteiramente positivista, ele vai mencionar isso em alguns momentos, e que exerce poder, né, que exerce poder sobre o outro, né, sobre a palavra do outro. Não é à toa que ele elege o Freud com esse exemplo, porque o Freud vai eleger os artistas, os escritores e os poetas como seus heróis. Então também acho que a gente não pode perder de vista essas camadas, né? Essas relações entre estética e política que estão envolvidas aí, sobretudo quando ele vai dizer ainda lá na partilha do sensível que a gente viu, que esses regimes eles não são naturais, né? Não são naturalizados, mas eles são organizados, né, a partir desse sensível, a partir dessa comunidade, né? Ou seja, quem pode ler e quem não pode, quem pode saber e quem não pode, né? A gente tem visto isso. Então eu acho que também a gente não pode perder de vista isso, porque essa coisa do pensamento e não pensamento, quem elege isso, né? Acho que o Gabriel trouxe isso em algum momento, né? Quem diz o que é o pensar e o que não é o pensar? O Nietzsche foi tido como um escritor dentro da comunidade de filósofos, né? E isso não era um elogio, isso era pejorativo, porque o Nietzsche ele estava, né, enfim, escrevendo romance, né? Assim falava Zaratustra, por exemplo. E eu acho que isso tem a ver também com Freud nesse sentido, né? O Freud não está à toa, porque o inconsciente, de uma certa forma, é você dar vazão aos resíduos, né? Aquilo que não era considerado útil, né? Aquilo que não era considerado positivo, né? Então você aquilo que era proibido, inclusive. Isso também, claro, né? Tudo que é descartado vem à tona, né? Então é uma maneira de demonstrar como a arte ela produz pensamento sobre ela própria, e talvez seja o paradoxo aí, né? A arte por si só produz pensamento em torno de si e não algo fora dela, né? Não algo que está à parte. Por isso que ele critica, né, a poética de Aristóteles, né, todo o regime representativo até então que tendia a colocar as coisas dentro de invólucros de gêneros e de formas, por exemplo, formas menores, formas maiores, a gente já viu isso, né? Eu acho que só esse componente também retomar, porque é o que nesse texto aparece pouco, né? Pouquíssimas vezes a gente vê, ou quase nada, se não me engano, nessa tradução, a gente vê, né, o termo política, que é algo que o Rancière trata, né, na sua relação com o estético o tempo todo. Eu acho que o texto do Rancière nos ajudou a repensar essa questão da ciência da palavra, né? A ciência do pensamento na arte e na literatura. Estamos aí, levaremos essas questões para frente, né? Claro, nos próximos episódios. E agradeço a presença de todos e foi muito agradável a gente mergulhar nessa obscuridade, né? De duas áreas complexas, né? Arte e psicanálise. Mas eu creio, sabe, que nós temos uma varinha de condão, que é entender a literariedade, a poética da palavra. Quem trabalha na poética tem isso muito claro, que nós lemos imagem,
né? Não pensamento. E tentamos traduzir tudo para um pensamento. Então, fica aí, levantando um outro problema para a nossa sequência dos seminários posteriores, não é? Muito agradecida pela presença de todos, em nome da nossa líder, professora Maria Rosa. Obrigada.